Fala pessoal, o professor Marcos Cruz aqui em mais um vídeo no canal Marcos Edu. Hoje nós vamos falar sobre como calcular a potência para esse circuito que está mostrado aqui na tela, certo? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Determine a potência em cada um dos elementos do circuito abaixo. Então, nós temos nesse circuito uma fonte de tensão, temos 3 resistores e esse circuito ele vai nos informar aí alguns dados acerca dos elementos, né? Ele vai dizer que através do resistor 1 vai passar uma corrente I1, através do resistor 2 uma corrente I2, através do resistor 3 uma corrente chamada I3. E quem é a fonte de alimentação? Essa fonte de alimentação aqui de 20 volts. Então vamos iniciar fazendo primeiramente a análise do circuito. Porque para determinar quem é a potência, a gente sabe que nós vimos no vídeo passado, como vocês podem verificar, que eu vou deixar o link aqui, que P é igual a V vezes I, certo? Então, para a gente calcular a potência, duas coisas vão dar muito juntas. Essa fórmula que eu mostrei, P igual a V vezes I, e a outra é a da primeira lei de Ohm, que V igual a R vezes I. Quando a gente junta essas duas fórmulas, a gente vai chegar em várias outras para a potência. Eu vou colocar aqui do lado as principais. P é igual a V ao quadrado sobre R, e a outra P é igual a R vezes I ao quadrado. Então, nós podemos calcular a potência basicamente dessas 3 formas. Essas 3 maneiras, a gente pode encontrar aqui as informações e, então, calcular a potência para cada um dos elementos, certo? Então, a gente tem 4 elementos, temos que calcular 4 potências. Vamos iniciar fazendo a análise do circuito. Para fazer a análise do circuito, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é converter esse circuito dessa associação mista para encontrar uma associação equivalente, ou seja, uma resistência equivalente que simbolize, que represente todo esse circuito. Então, nós temos aqui duas resistências de 20 ohms que estão em paralelo. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é calcular quem é a resistência que vai substituir essas duas aqui, ou seja, quem é a resistência equivalente a essas duas. Ou nós também já podemos fazer de uma forma mais direta, determinando assim, quem é a resistência equivalente desse circuito. A gente sabe que quando a gente fizer o paralelo desses dois, ele vai se somar com R1. Então, nós podemos dizer que a resistência equivalente é R1 mais R2 em paralelo com R3. Como é que nós fazemos o paralelo do R2 com R3? Quando nós temos duas resistências, a gente pode fazer o produto pela soma. Mas existe um caso particular que é quando eu tenho duas resistências iguais, eu posso simplesmente pegar uma das duas resistências e dividir por 2, porque são duas resistências iguais se dividindo. Então, se eu tivesse 3 resistências iguais, dividiria por 3, pegava o valor de uma das resistências e dividiria por 3. Então, nesse caso, a gente já tem aqui de forma bem direta assim, ó, resistência equivalente é igual a R1, mas eu posso pegar tanto o R2 quanto o R3 porque eles são iguais. Posso dizer que é R2 dividido por 2. Então, quanto é que vai ficar? Resistência equivalente igual R1 é igual a 10, mais. Quem é o meu R2 dividido por 2? 20 dividido por 2 dá 10 também. Então, minha resistência equivalente é igual a 20 ohms. Pronto. Se eu sei agora quem é minha resistência equivalente, eu estou dizendo assim, ó, que a fonte está enxergando que daqui para cá a gente tem uma resistência de 20 ohms. Então, a gente está dizendo que toda essa parte aqui do circuito ela pode ser representada como se ela fosse vista através da fonte como uma única resistência de 20 ohms. Então, ó, perceba então quem é que vai ser a corrente I1, a corrente que está saindo daqui, da fonte. A corrente I1, pela primeira lei de Ohm, nós sabemos que V é igual a R vezes I. Nós temos que R é igual a 20, que é a resistência equivalente. Nós temos que a tensão na fonte, que é o meu V, é 20 volts. Então, a gente pode dizer assim, ó, que I é igual a V dividido por R. Então, I vai ser igual, meu V é 20 volts e meu R 20 ohms. Então, meu I igual a 1 ampere. Pronto. Esse meu I que já é o meu I1, certo? Esse I já é o próprio I1. Então, a partir daí, a gente vai fazer agora a análise do circuito, continuar, na verdade, né, a análise do circuito. Nós sabemos que aqui está chegando aqui nesse nó especificamente uma corrente I1 igual a 1 ampere. Se você observar, as duas resistências são iguais.
Se as duas resistências são iguais, significa que a gente vai ter a mesma tensão nelas duas, por sua vez também teremos a mesma corrente. Você pode fazer isso através do circuito divisor de corrente, que eu já mostrei também através de um vídeo aqui como é que a gente faz esse cálculo. Mas, de forma bem rápida, se eu tenho uma corrente entrando e ela está passando por duas resistências iguais, a corrente que vai ficar em cada uma das duas resistências vai ser a metade da corrente que entrou, que a gente sabe que a I1 é igual a I2 mais I3, certo? Nós podemos afirmar isso aqui, ó, lei dos nós. I1 é igual a I2 mais I3. Como I2 é igual a I3, a gente pode dizer que I1 é igual a 2 vezes I2. Então, o meu I2 é igual a I1 dividido por 2. I1 a gente já sabe quem é, que é 1 ampere. Então, o meu I2, que é igual ao I3, é igual a 1 dividido por 2. Ou seja, 0,5 ampere. Pronto. Então, nós já temos as principais informações. Nós temos tensão, nós temos a tensão na fonte, no caso, nós temos resistências e correntes, todas as correntes. Se nós temos todas as resistências e corrente, a gente pode encontrar as potências nos resistores. Se nós temos tensão e corrente, que é a informação que a gente tem para a fonte, a gente pode encontrar a potência na fonte. Então, vamos iniciar aqui com a potência na fonte. Quem é a potência na fonte? A potência na fonte, como eu acabei de dizer, vou botar assim, ó, P na fonte. P na fonte vai ser a tensão da fonte, usando essa fórmula aqui, ó. A tensão na fonte vezes quem é a corrente na fonte? I1. Quem é I1? É 1 ampere. Então, P na fonte vai ser igual a 20 watts. Pronto. Sabemos aqui quem é a potência da fonte. E uma coisa que a gente já pode até dar uma pincelada aqui, uma iniciada, é que nós sabemos que se eu tenho 20 watts fornecidos pela fonte, eu tenho que ter 20 watts consumidos por todos os outros elementos do circuito. Então, o somatório de todas as potências individuais de cada resistor tem que dar 20 watts para esse circuito, porque a fonte forneceu 20 watts, então o circuito tem que consumir 20 watts também. Então, vamos ver aqui. Quanto é a potência no R1? Potência no R1 vai ser R1 vezes I1 ao quadrado, ou seja, P no R1 vai ser igual. Quem é a minha resistência R1? É igual a 10. Quem é a minha corrente I1? Corrente I1 é 1 também, e 1 ao quadrado é 1. Então, isso aqui é 10 watts. Nós temos que a potência no R1 é 10 watts. Vamos calcular agora a potência no R2. Potência no R2 vai ser igual a R2 vezes I2 ao quadrado. Meu R2 é 20. Quem é o meu I2? I2 a gente já calculou aqui que é 0,5. 0,5, só que é ao quadrado. Quanto é 0,5 ao quadrado? Muita gente confunde esse cálculo pensando que é 2,5, né? Mas, na verdade, 0,5 ao quadrado é 0,5 vezes 0,5, que é a metade de 0,5, é 0,25. Então, nós temos que a potência, nós temos aqui que a potência no R2 vai ser 20 vezes 0,25, certo? Então, a nossa potência no R2, vamos pensar assim, ó. Quanto é 2 vezes 0,25? É 0,5, certo? E quanto é 10 vezes 0,5? Vai ser igual a 5. Então, isso aí vai dar igual a 5 watts. Se a gente for fazer a análise agora do P no R3, todas as informações que a gente viu para o R2 são iguais no R3. Por quê? R3 é igual a R2 e 3 é igual a I2. Então, nós já podemos dizer que a potência no R3 também é 5 watts. E agora vamos analisar aqui uma coisa que eu falei, né? A potência fornecida pela fonte tem que ser igual ao somatório de todas as potências dos outros elementos do circuito que estão consumindo energia. Isso chama-se balanço energético. Então a gente vai ver 20, que é o gerado, né? Tem que ser igual ao restante, que é o consumido. Então a gente vai ter, sendo consumido 10 watts no resistor 1, 5 no resistor 2 e 5 no resistor 3. Somando tudo isso vai dar também 20 watts. Então, a gente tem 20 sendo gerado, 20 sendo consumido. Então, isso significa que
provavelmente nós não erramos o nosso cálculo, porque no balanço energético não sobrou nada. Por que eu estou dizendo provavelmente? Porque eu poderia ter errado 2 vezes e ter acertado no final, mas é muito difícil que isso aconteça, certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades aqui do canal e ajudar também o canal a crescer, fazendo com que a gente leve aí essas aulas para todas as pessoas, para ajudar tanto em cursos como no Enem, principalmente, que vai ser o nosso foco aqui nos próximos vídeos. Então, até o próximo vídeo e valeu!